O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se diz honrado por estar entre os cotados para a vaga no Supremo. Mas os parlamentares, ou o parlamentar especificamente, quer mesmo evitar qualquer tipo de especulação. O repórter Lucas Martins traz os bastidores, as últimas informações. O ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, está um pouco comedido, mas não nega que é interessante ter o nome dele cotado, não é, Lucas? Bem-vindo, boa noite. Isso mesmo, Thiago. Muito boa noite para você, para todo mundo que está na nossa companhia. Rodrigo Pacheco conversou hoje mais cedo com a imprensa e diz estar feliz e honrado, contente e honrado. Foram essas as palavras que Pacheco usou para definir aí a ventilação de seu nome para uma possível candidatura aí à cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o nome dele foi um dos cotados aí que poderia vir a ser um dos nomes para o Supremo Tribunal Federal. Então, ele se manifestou pela primeira vez sobre esse assunto. Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso está se aposentando, deve deixar a cadeira do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias e abrirá uma vaga aí. E o ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, é um dos cotados, é um dos ventilados aí, mas nós já temos a informação confirmada que nós demos mais cedo com exclusividade pelo repórter Igor Damasceno, que Lula irá escolher Jorge Messias, que é o atual ministro aí da Advocacia Geral da União do Brasil. Rodrigo Pacheco disse que tem uma boa relação com o presidente Lula, mas que essa decisão é uma decisão que vem dele e que não é de bom tom fazer campanha para esse tipo de cargo no Supremo Tribunal Federal. Lula tem apoiado Pacheco para uma possível candidatura em 2026 ao governo de Minas Gerais. Pacheco foi presidente do Senado por 4 anos antes de entregar o posto aí para o atual presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. E é claro, Lula deve fazer essa indicação de Jorge Messias nos próximos dias e com isso tem todo um processo, um rito que a gente já conhece aqui no Congresso Nacional, né, Thiago? Que é a sabatina, o nome de Jorge Messias vai passar aí pelos parlamentares até ele ser escolhido de fato para ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então são algumas tramitações que acontecem aí, a gente segue acompanhando porque o presidente Lula deve fazer a sua indicação para ficar no lugar do ministro Barroso nos próximos dias. Volto com você. É isso, os bastidores com o Lucas Martins. Até daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas, chamado Deise Ciocari, Dora e o Túlio. Dora, começa por você. É possível dizer que Rodrigo Pacheco ainda corre por fora ou já era, Dora Kramer? Olha, em todo canto só o que se fala é com o Jorge Messias, tá certo? Como o presidente Lula não me contou quem é que ele vai indicar, e parece que ele tem falado, que eu vejo notícia, ele fala aliados e tal, eu não gosto, você sabe, né, Thiago? Nem nome de ministro, do ministério mesmo, assim, de especulação, porque é tudo que a gente chama de lavoura, uma plantação que não tem mais, e a gente fica servindo, sabe, de porta-voz a essas coisas que as pessoas plantam. Mas quando se diz com tamanha contundência e amplitude o nome do Jorge Messias, eu tendo a achar que pode ser mesmo ele. E até quando eu vi essa manifestação do senador Pacheco, me sinto honrado, me pareceu ali que ele também já estava se considerando fora da lista, né? Como quem diz, olha, penhoradamente agradeço. Me pareceu isso. Não sei se é isso, tá? Eu não gosto de fazer especulação, mas tem hora que, enfim, as coisas são assim. Agora, eu continuo achando que o presidente Lula pode surpreender, embora tudo indique, o mais provável, só o que se diz, hoje tem uma notícia de que ele recebeu com um grupo de evangélicos o Jorge Messias, que já teria dito aliados, né? Isso eu vi notícias de jornalistas que eu conheço que são confiáveis, que seria mesmo o Jorge Messias, mas enfim,
O nome do Flávio Dino também, na reta final, também era o que mais circulava e acabou sendo confirmado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse encontro que a Dora citou. Bom, Deise, então não resta talvez mais nada, né? É esperar para ver quando que esse martelo será batido. Tem gente que até diz que pode ser amanhã, sexta-feira, num dia com talvez menos notícia, não sei. Seria um bom dia para o presidente Lula, até porque vem o fim de semana, aí vem futebol, vem outras coisas e aí o assunto se dissipa. Mas a gente sempre soube, né, que o presidente Lula queria o Pacheco para o governo de Minas Gerais, né, embora o nome dele tivesse vindo com muita força. Eu acredito que essa questão política do Pacheco, ela deva pesar também por causa, em torno da indicação do presidente, né? Vou colocar um nome tão político assim, isso pode acabar sendo contra ele mesmo. E o Messias já era para ter sido indicado na outra vez, não foi, então pode ser que seja agora. Hoje eu apostaria no nome do Messias também, mas é tudo aposta. E você, Túlio, apostaria em quem ou quando? E aquela história, né? É uma indicação política de um presidente da República para a Suprema Corte. Exatamente, Thiago. Eu apostaria no Messias também, como disse a Dora e a Deise. Aliás, é interessante observar como os AGUs, eles têm realmente força, né, para esse tipo de cargo no Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes, na época do Fernando Henrique, o André Mendonça, na época do Bolsonaro, e agora o Messias, na época do Lula. Mas a questão, eu acho que ela é muito mais profunda, o buraco é muito mais embaixo. É preciso rediscutir esse critério de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, para que haja uma independência entre os poderes. Olha só, o Brasil copiou há 134 anos atrás, na nossa Constituição de 1891, a indicação dos Estados Unidos, que seria do presidente da República. Mas os Estados Unidos criaram um sistema de freios e contrapesos no judiciário deles, em que os juízes são eleitos. Olha só, imagina no Brasil os juízes serem eleitos. E no resto do mundo, a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal ela é paritária. Parte é do Congresso Nacional, parte é da OAB, uma parte pequena é da Presidência da República e com mandato temporário. Agora, no Brasil, nós não importamos nenhum sistema de freios e contrapesos. É só o presidente que indica, é vitalício. Veja, o PT já tem 7 indicados. Se o presidente Lula for reeleito, ele vai poder indicar mais 3, vai chegar a 10. Será que isso é bom para a democracia? Esse é o detalhe que tem que ser observado nessa questão da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizem que o diabo mora nos detalhes, e é nos detalhes que nós temos que nos preocupar, Thiago.